Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Segunda carta aos Coríntios 3, versos 2 a 10. Estas são palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, dizendo que não precisava de carta de recomendação sobre os ensinamentos da nova aliança em Cristo Jesus para nenhum rei, pois eles eram as cartas vivas do seu ministério para o mundo. Explica que os seus ensinamentos sobre a salvação em Cristo Jesus e sobre a sua justiça e a sua graça não vinham de sua capacitação humana e pessoal, mas de Deus, recebidos por divina revelação e vivificados pelo Espírito Santo. Lhes diz que a vida deles, pela mudança das suas mentes e dos seus atos e procedimentos, por si só, já anunciava a verdade do ministério que pregava, revelando em suas vidas o poder do Deus vivo e vencedor, que os havia transformado e os tornado novas criaturas. E que eles eram cartas espirituais, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, escritas não em tábuas de pedra, como os 10 mandamentos entregues por Moisés, mas gravadas nos seus corações pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, pela atuação do Espírito Santo. Paulo compara a excelência da nova aliança em relação à antiga, que era baseada na lei, dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo chama o ministério anterior, gravado com letras em pedras, de ministério da morte, e ele está se referindo aos 10 mandamentos que foram gravados em pedra e entregues por Moisés. E por que ele chama de ministério da morte? Porque a lei é santa, mas não levava à santificação, porque ninguém conseguia cumpri-la. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7, verso 7. Paulo diz que mesmo o ministério da morte, gravado em pedras, produziu glória, pois quando Moisés desceu do monte Sinai com as tábuas da lei, seu rosto resplandecia depois de haver falado com Deus. Êxodo 34, versos 29. E os filhos de Israel temiam chegar a ele. Mas como aquela glória era passageira, Moisés cobriu o rosto para que não vissem que o brilho do seu rosto desaparecia. Por isso Paulo diz o quão maior e glorioso é o ministério do Espírito, exaltando a sobreexcelente glória do ministério da graça e da justiça que nós temos em Cristo Jesus,
que é o mediador da nova e eterna aliança. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra, que vem nos trazer discernimento e nos revelar a excelência do ministério da justiça e da salvação em Cristo Jesus, pedindo que retire da nossa mente o ministério da morte baseado na lei, pelo qual Deus trata conosco conforme as nossas ações e merecimentos, e escreva os ensinamentos de vida nova e abundante, de esperança e de alegria completa em Cristo Jesus em nossos corações, para que também sejamos cartas vivas, anunciando ao mundo seu ministério de amor, de perdão, de poder, de justiça e da sua graça transformadora que nos salva pela fé e como favor de Deus e não pelos nossos merecimentos. Eu glorifico a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.